São 11h30 e estamos iniciando o primeiro programa A Voz do Servidor, na sua Rádio Autêntica Favela. Muito boa tarde a todas e todos. Eu sou Davi Landau e agora na rádio O Servidor Tem Voz. Este programa é produzido pelo Citraeng, que é o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Minas Gerais. E o Citraeng agora está no conglomerado da Serra. O Citraeng está na favela, falando com você, minha amiga, meu amigo ouvinte desta rádio, meus amigos servidores públicos também. Nós vamos mostrar um pouco nesse programa o que é o Judiciário Federal, quem somos nós, os servidores públicos que atuamos no Judiciário Federal. Mas, mais que isso, queremos mostrar cultura, trazer convidados para debater questões sociais, falar sobre o que atinge a trabalhadora, o trabalhador e o povo brasileiro como um todo. E falar sobre a realidade brasileira hoje é falar das eleições. Afinal, agora são exatamente 12 dias para as eleições, né? E você vai chegar na urna e vai estar tudo pronto para votar, né? Urna, cadastro, mesário. Mas quem garante tudo isso? Você já parou para pensar? Né? Quem está por trás dos bastidores, quem garante que a urna esteja lá, tudo pronto. Então, esses são os servidores da Justiça Eleitoral, dos TRS. Né? Então, organizar uma eleição não é fácil. Né? Nós, do Citraeng, representamos os servidores de todo o Judiciário Federal. E o Judiciário Federal, composto pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Federal, pela Justiça Eleitoral e pela Justiça Militar. Mas hoje o que está em foco é a Justiça Eleitoral. E nós vamos trazer um colega do TRE, né, um TRE mineiro, para dar um toque aqui para nós. Mas antes quero anunciar que estou aqui com dois convidados, a Ana Fê e o Adelson, que fizeram parte da organização do Movimento em Defesa da Democracia e das Eleições Livres, com manifestações que ocorreram aqui em Belo Horizonte e em vários lugares do Brasil, nos dias 11 de agosto e 10 de setembro. Ana Fê Antônia Araújo Costa é coordenadora geral do DCE da UFMG, né, representando mais de 44 mil estudantes. Ela é a primeira coordenadora geral trans do DCE. Né, nossa principal Universidade Federal Mineira, o UFMG, né, de lá estão saindo nossos melhores profissionais, né, de várias áreas, medicina, história, ciências sociais, direito, comunicação. E como não poderia deixar de ser, esses futuros profissionais, e alguns que já são profissionais, mas estão cursando pós, mestrado, doutorado, todos estão preocupados com o futuro do nosso país. Por isso que o DCE cumpre esse papel. E o Adelson Fernandes Moreira, que é presidente do Sindicefet de Minas Gerais, que representa os professores de todas as unidades do Cefet do Estado. O Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado. Então, muito bom dia, Ana Fê, muito bom dia, Adelson. Um prazer imenso poder compartilhar esse estúdio com vocês nesse dia em que o Citraeng estreia na Rádio Favela. Aliás, falando sobre a nossa estreia, né, hoje, no primeiro dia da primavera também, no momento que está iniciando a primavera, eu quero cumprimentar aqui o Zé Guilherme, que é um dos fundadores da rádio, que está aqui com a gente, que fez essa ponte entre o sindicato e a rádio para a gente conseguir fazer esse programa. O Misael também, que nos recebeu tão bem aqui na rádio. Vocês aqui na rádio têm uma história de resistência, né, que a gente admira muito. Então, toda a admiração também para a Deise, aqui, sem a cuja ajuda, não conseguiríamos colocar esse programa no ar. Então, vamos começar aqui, né, rodando um som. Né, deixa eu ver aqui, me familiarizando aqui com a mesa.
água do desejo não corre mais. Temos que nos encontrar. Pode ser em qualquer lugar, ao anoitecer ou quando o sol raiar. E se esse dia vingar, a gente vai sorrir, a gente vai cantar, reinventar, recomeçar, misturar-se a tudo, a alegria e a dor, a morte, a sorte, o vento traz, a vida a gente faz, a morte, a sorte, o vento traz, a vida a gente faz. Não precisa nem chamar, nós vamos nos juntar de novo. Ninguém esquece o bem que faz, a força soberana de um povo. Reinventar, recomeçar, misturar-se a tudo, a alegria e a dor, a morte, a sorte, o vento traz, a vida a gente faz. Não precisa nem chamar, nós vamos nos juntar de novo. Ninguém esquece o bem que faz, a força soberana de um povo. Reinventar, recomeçar, misturar-se a tudo, a alegria e a dor, a morte, a sorte, o vento traz, a vida a gente faz, a morte, a sorte, o vento traz, a vida a gente Esse foi o nosso querido Mundinho, com Água do Desejo, o título do som que a gente acabou de ouvir. O Mundinho, o autor dessa música, ele é calculista da Justiça do Trabalho. Agora ele está aposentado, mas é o nosso colega, afiliado ao sindicato também. Um grande abraço para o Mundinho, onde quer que você esteja, meu amigo. E agora vamos falar com o Walter Carneiro, né? O Walter é colega da Justiça Eleitoral. Ele trabalha em Contagem. Alô, Contagem, aqui do lado, Contagem. Vamos falar com o Walter Carneiro sobre o trabalho que está desenvolvendo o TRE agora na preparação das eleições. Bom dia, Walter. Tudo bom? Como é que está tudo por aí? Bom dia, Davi. Tudo bem? Aqui está tudo bem. Estamos trabalhando bastante. Walter, quantos servidores... Walter, primeiro, o que vocês estão fazendo agora nesses dias que antecedem as eleições? O que é necessário que os servidores da Justiça Eleitoral façam para que tudo corra bem no dia do pleito? Nós aqui preparamos os materiais de trabalho dos mesários que irão ser utilizados no dia da eleição. É um trabalho muito minucioso que exige bastante cuidado para não faltar nenhum tipo de objeto para os mesários trabalharem no dia da eleição.
Por exemplo, temos que colocar canetas, lápis, borracha, régua, cartazes, avisos de informação que eles têm que afixar tanto dentro quanto fora da sessão. Que mais? Há reuniões aqui também que são realizadas com vários órgãos colaboradores, e essas reuniões elas são constantes com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Bombeiro Militar, a Transcom, a BH Trans, a Prefeitura de Contagem, a Polícia Federal, a Guarda Civil de Contagem. E também temos a fiscalização das propagandas eleitorais. Legal, Walter. E me explica aqui para nós, quantos servidores tem em cada cartório, por quantas urnas cada cartório é responsável aqui, mais ou menos em média? Aqui em Contagem temos 4 zonas eleitorais, sendo a menor com 305 urnas eletrônicas e a maior com 386 urnas eletrônicas. Somos um total de 42 servidores. Muito bem. E me diz aqui, tudo pode ser realizado numa jornada normal de trabalho? Como é que vocês estão sendo exigidos assim nesse período? A nossa jornada de trabalho aqui, ela é constante. Ou seja, nós trabalhamos de segunda a segunda, não há dia de descanso. Como feriados, sábados, domingos, temos que cumprir os plantões para assim realizarmos todas as atividades que antecipam as eleições. E a população pode ficar tranquila que tudo vai correr direitinho no dia? As nossas eleitoras e os nossos eleitores podem ficar tranquilos, pois estamos tomando todo o cuidado, juntamente com os órgãos de segurança, para que tudo ocorra de maneira bem tranquila e vocês possam realizar o direito ao voto, o direito à cidadania. Certo. Então quem ganhar ou quem perder não vale depois querer colocar a culpa na urna eletrônica, né? A escolha popular é que vai se fazer valer, não é? Importante ressaltar aqui o valor dessa ferramenta chamada urna eletrônica no processo democrático. O que vale realmente é a vontade popular e não discurso de quem perde, acusando a urna de ter fraude. Então vamos votar tranquilos e confiar sempre na urna eletrônica. Walter, muito obrigado, um forte abraço, grande abraço para você, obrigado pela entrevista. Gostaria de agradecer a minha participação aqui na Rádio Favela, junto com os ouvintes, os nossos eleitores, ao Davi, ao pessoal do Centraeng, e que nossas eleições transcorram de modo bem tranquilo e sempre confiem na urna eletrônica. Grande abraço e podem contar conosco lá em Contagem, nos nossos cartórios. Grande abraço. Obrigado mais uma vez, Walter. E agora vamos para os nossos convidados aqui, que eu já apresentei. A Ana Fê, do DCE do UFMG, o Adelson, que é presidente do Sindicefet. Mais uma vez, bom dia. Ana, por que é necessário hoje defender o respeito às eleições e ao regime democrático? Bom dia, Davi. Eu sou a Ana. Bom, acho que a democracia é algo hoje que nos permite organizar para a luta, né? Se a gente tem a possibilidade de lutar por uma vida melhor, para que a gente possa ter os direitos garantidos, se a gente tem liberdade de criticar as organizações, instituições racistas, LGBTfóbicas, machistas que existem, que afetam a nossa vida, é porque existe democracia hoje no país. Apesar dos ataques e da tentativa de deslegitimar ela, né? O movimento negro fala que é preciso que ocorra uma segunda abolição hoje no país. E para que essa segunda abolição aconteça, é preciso que hajam espaços seguros de organização e de luta. Sem a democracia, esses espaços são minados. Mas a gente sabe também que a democracia hoje ela pressupõe condições de igualdade de direito, né? A democracia hoje diz que existem igualdades jurídicas entre todas as pessoas. Mas existe uma contradição nisso, né? No Brasil a gente vê algo que o Brasil sendo um dos países mais desiguais do mundo, não podendo ter
acesso a diversas questões, né, como a mobilidade urbana, recursos, também nos coloca no lugar de não só defender a democracia, mas entender que a gente precisa aprofundar e radicalizar a democracia. E nos opor, para fazer isso, radicalizar essa democracia, a gente precisa fundamentalmente nos opor ao fascismo. Reconhecer os limites da democracia é fundamental. E para que a gente possa ampliar ela ao máximo. Nesse sentido, nessas eleições está em jogo a continuidade disso, assim, da democracia como a gente conhece, uma escalada golpista que vai aprofundar a piora das condições de vida, que é hoje representada pelo Bolsonaro e o bolsonarismo. Nessa eleição, a gente precisa dar o recado que a gente rechaça o que esse projeto de ódio representa. Nossa saída é a radicalização da democracia, por isso a gente quer eleger Lula desde o primeiro turno, para que a gente possa continuar lutando e radicalizando a democracia. Legal, Fê. Muito interessante essa reflexão que coloca os limites, né, que tem na nossa democracia, e eu acho que a gente tem que se preocupar por isso e tentar avançar e aprimorar sempre. Agora, ao mesmo tempo, a gente está vendo que nós corremos o risco também de um retrocesso, ou seja, mesmo a democracia, com todos os limites que tem, com todos os problemas que tem, foi colocado na conjuntura várias vezes o risco, né, e até discursos, né, que colocaram o risco de haver, né, um retrocesso. E eu gostaria de saber um pouco a opinião do Adelson, se caso houvesse uma ruptura antidemocrática no nosso país, quem, na sua opinião, seria prejudicado? Primeiramente, queria dar um bom dia para o Davi, para a Ana Fê, para quem está nos ouvindo. Eu penso que, para responder essa pergunta, a gente pode olhar para o presente e para o passado. Se a gente olha para o presente, o que nós temos, né? Nós temos um governo que tem uma economia que promove o desemprego, a fome, a miséria, que impõe um sofrimento muito grande à população brasileira, à classe trabalhadora, especialmente à população pobre. E, ao mesmo tempo, um presidente que, ao impor essa política que gera tanto sofrimento para o nosso país, desde o primeiro dia de mandato, ele atenta contra as instituições democráticas, ele tenta concentrar todo o poder nas mãos dele. Agora, vocês imaginam se o Bolsonaro consegue implantar um golpe no Brasil, como é que toda essa desigualdade social que está sendo aprofundada, como que ela vai se consolidar em nosso país? Então, uma ditadura, quem sofre em primeiro plano, é só pensar na política desse governo, é a classe trabalhadora, é a população pobre que precisa dos serviços públicos de qualidade. E como disse a Fê, numa ditadura a gente não sequer vai poder lutar por direitos. E aí eu quero olhar para o passado. Qual que é a herança da ditadura, dos 31 anos de ditadura no nosso país? Assassinatos, desaparecimentos de pessoas que ousaram lutar, tortura, impunidade aos torturadores, uma desigualdade social profunda que é a herança da ditadura militar, inflação descontrolada, ou seja, ditadura nunca mais, porque quem vai sofrer é a classe trabalhadora, é o povo pobre que precisa de um Estado forte que promova a justiça social. Então nós temos um governo que precisa ser combatido em todos os sentidos, seja pela política que ele está promovendo e seja pelas intenções autoritárias do Bolsonaro. Por isso o lema de ordem do ANDES, Sindicato Nacional do CFET-MG, é derrotar Bolsonaro nas urnas e nas ruas. Por isso nós estivemos nas ruas no dia 11 de agosto, no dia 10 de setembro, e vamos continuar essa luta porque é fora Bolsonaro e seus generais. Obrigado, Adelson. Lembrando também que eu acho que é uma preocupação também com o clima que está colocado agora em meio ao processo eleitoral. A gente vê vários exemplos de violência, né, duas pessoas que já foram assassinadas, né, eu tenho o caso do guarda municipal de Juiz de Fora, né, o Marcelo Arruda, o Benedito dos Santos, depois em Mato Grosso. Nós tivemos o caso de um panfleto, né, chamando uma motociata, né, de um candidato a presidente, onde estava colocado Cuscuz Clã, né, uma motociata lá em Natal, e não foi uma coisa isolada, porque houve um outdoor também desse mesmo candidato, em Blumenau, que defendia, né, também que havia uma camiseta também chamando Cuscuz Clã. A gente sabe que é uma referência à organização Ku Klux Klan, dos Estados Unidos, que é uma organização que assassina, né, pessoas negras, né, de forma cruel. É uma coisa que tem que ser totalmente abominada por todo mundo nesse país, a questão do racismo e tal. O fato foi denunciado, né, inclusive
a Procuradoria-Geral da República, por uma vereadora aqui de Belo Horizonte, também por uma vereadora de Natal, e né, é isso, acho que nós temos que nos preocupar. O que vocês acham aí desse clima aí nas eleições aí também? Bom, a vereadora que denunciou, assim, que teve a coragem de denunciar foi a Isa Lourença, e eu acho que é muito isso que o Davi disse, né? Que se hoje existe muita tortura, arbitrariedade, e é o racismo que guia boa parte das questões nas justiças, prisões, só que, e além das torturas, dos presídios serem esses verdadeiros centros de tortura, uma ruptura antidemocrática só ia piorar tudo isso. O Brasil era um país que era conhecido por exportar tortura para outros países. E a gente está vendo como que o Bolsonaro tem elevado o tom para tentar infligir um golpe, para ver o que ele consegue, se ele consegue levar um golpe ou não. Por isso que vai ser preciso a gente se posicionar nisso tudo. Assim, se posicionou, mas é isso, assim. Acrescentar em relação ao que a Ana Fê falou, é que eu penso assim que lutar pela democracia é também exercer o nosso direito de manifestação. A gente não pode se intimidar diante desse clima de violência, diante desse clima de ódio. A gente tem que atuar coletivamente, organizadamente, pacificamente, mas exercendo de forma legítima o nosso direito de nos manifestar politicamente, de estar nas ruas e de defender aquilo que a gente acredita, que na verdade é uma sociedade mais justa, uma sociedade onde a riqueza produzida seja de acesso a quem produz, que é a classe trabalhadora. Então eu penso assim que nesse momento nós não podemos nos deixar intimidar. Ao mesmo tempo atuar pacificamente, mas exercendo o nosso livre direito de manifestação em todos os sentidos. Obrigado, Adelson. Então, antes da gente se despedir, vamos escutar mais um som aqui de um artista da nossa categoria, do Judiciário Federal. Rapidinho aqui, por gente. Em ruelas, quase à luz de velas, triste a vagar. Antônio escala morros, ribanceiras, mais perto de Deus nem as freiras vão chegar. Não vão chegar, não vão chegar. Todos eles moram aqui, longe, bem longe do mar. E pra quem não viajar no carnaval, é que tudo se acaba na casa de Teresa. Tem pros boêmios, cerveja na mesa. E tem pros artistas, melodia e letra. E porta fechada para os caretas. E tudo se acaba na casa de Teresa. E tem pros boêmios, cerveja na mesa. E tem pros artistas, melodia e letra. E porta fechada para os caretas. Pedro se aposta de toda a riqueza de Lucas, de Amélia, da cidade inteira. Se deixar, não pode deixar. Lúcia tem TV, mas não tem geladeira. Pra ela todo dia é segunda-feira. Trabalhar, tem que trabalhar. Todos eles moram aqui, longe, bem longe do mar. E pra quem não viajar no carnaval, que tudo se acaba na casa de Teresa. Que tem pros boêmios, cerveja na mesa. E tem pros artistas, melodia e letra. E porta fechada para os caretas. Que tudo se acaba na casa de Teresa. Que tem pros boêmios, cerveja na
viajar meu carnaval. É que tudo se acaba Na casa de Teresa, que tem pros boêmios, cerveja na mesa, que tem pros artistas, melodia e letra, e porta fechada. para os caretas. Que tudo se acaba Na casa de Teresa, que tem pros boêmios, cerveja na mesa, que tem pros artistas, melodia e letra, e porta fechada. para os caretas. Que tudo se acaba Na casa de Teresa, que tem pros boêmios, cerveja na mesa, que tem pros artistas, melodia e letra, e porta fechada. para os caretas. Que tudo se acaba Na casa de Teresa, que tem pros boêmios, cerveja na mesa, que tem pros artistas, melodia e letra, e porta fechada. para os caretas. Isso aí, essa foi Com Quantos Santos se faz uma cidade, do Djalma Não Entende de Política, que é um grupo composto pelo servidor da Justiça do Trabalho, André Albernaz, né, no baixo. Né? É isso aí, alto som aqui. Eu queria voltar aqui para os meus convidados aqui, ver se tem algum recado, né, último para dar, já estou me despedindo deles. Adelson. Eu também me despeço, agradecendo a possibilidade de participar desse programa. Eu queria fazer duas saudações. Uma saudação ao Leandro, que é um motorista de Uber, um lutador, mas um lutador consciente da necessidade de lutar por trabalho com direitos. E aos docentes do Cefet-MG, que é a nossa base, mandar um grande abraço. E agradecer mais uma vez a participação. Obrigado, Adelson. Agora, Fê, obrigado também por ter participado aqui. Você poderia dar um recado final também? Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado à Rádio Favela por ter convocado a gente aí. E espero que a gente se encontre aí nas lutas. Obrigado, Fê. Muito obrigado por ter participado aqui. Se eu cometi alguma falha aqui na mesa, porque eu fiz questão de operar a mesa também aqui pela primeira vez, então aqui a gente vai experimentando aqui, né? Rapidamente queria deixar um recado também. Acho que a gente tem que ter muito cuidado nessas eleições, não prestar atenção só o dinheiro que os candidatos deram ou não deram, né? Quando deputados, a gente sabe que muito desse dinheiro que eles dizem que deram veio de orçamento secreto, né? Então a gente tem que prestar atenção o que os deputados votaram, né? Por exemplo, quando veio reforma da Previdência, que obrigou, né, o trabalhador a trabalhar mais de 40 anos, né, com carteira assinada para poder se aposentar pelo valor integral, na reforma trabalhista. Acho que isso é que a gente tem que ver em relação aos partidos e aos parlamentares, como votaram, e não simplesmente o dinheiro que deram para um asfalto, para um hospital, para uma delegacia, que a gente sabe que esse dinheiro às vezes vem de relações que não são muito, digamos, éticas, né? Grande abraço a todos, obrigado Rádio Favela, obrigado a toda a audiência e até a próxima.